Amanhã, na Avenida 9 de Julho e também no sábado, estão previstas manifestações de jundiaienses. E sobre esta onda de protestos que assola o país, o jornalismo da Difusora vai conversar agora com o sociólogo e economista Everton Birajara. Everton, o brasileiro sempre conviveu com aumentos, desvios de verba e corrupção na política. Por que agora, durante a Copa das Confederações, você acredita que essas manifestações elas eclodiram? Olha, é uma soma de diversas variáveis, né? E aproveitar esse momento do aumento do transporte público, né, que realmente dói no bolso, para realmente apontar todos os problemas que vem acarretando o aumento do custo de vida e a falta de perspectiva do brasileiro. Não adianta os governantes acharem que o cidadão está feliz, está contente só porque está chegando comida à mesa. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, como dizia o Titãs. E muita gente aí acredita que os manifestantes podem estar sendo manipulados por grupo político. Você acredita nisso? Não acredito. Eu acredito que deve ter algum grupo político até infiltrado, até motivando a baderna para desqualificar os movimentos. Eu acredito, nesse ponto sim, eu acredito. Mas alguém no meio, não, é mais uma revolução da comunicação, isso que eu percebo, uma revolução mesmo da comunicação, das pessoas se comunicam e não há como manipular sem esse veículo chamado comunicação, que antes manipulavam, hoje não consegue mais porque está muito individual e aquilo que um sociólogo alemão, Durkheim, fala, né, as reações individuais que se tornam coletivas, é o que está havendo nesse momento. Aliás, o que pensa dos políticos de oposição também, que estão tentando tirar proveito da situação e dizendo que a insatisfação é com o governo Dilma? Olha, eu não vejo mais a oposição, né? Isso é uma grande insatisfação realmente da sociedade. Refletindo sobre a situação, eu percebo que as pessoas perderam a esperança do político. Quando eu vejo, exemplo, o ex-presidente Lula abraçado com Maluf, o ex-presidente Lula também abraçando o Sarney, dizendo que se Jesus Cristo fosse governar o Brasil, beijaria Judas. Então essas coisas, as pessoas também não são boas, vão refletindo. Então perdeu um pouco a esperança do político. Eu não tenho mais a quem recorrer, então vamos recorrer às ruas. Eu vejo essa é a grande sacada. Você comentou também sobre vandalismo, né? Agora há pouco na sua fala, embora injustificável, não pode ser explicado pelo tempo e absurdos a que os brasileiros estão sendo submetidos, né? Olha, são dois momentos que o ser humano passa, a euforia e a comoção. Como você está no meio de um protesto, né, existem momentos de euforia. E nesses dois estados do ser humano, ele tende à violência. Isso não vejo algo como sendo, o cara foi lá para fazer vandalismo. Não, ele está no momento de euforia, então qualquer coisa que venha a confrontá-lo, ele reage com a violência. Isso também faz parte do instinto humano, da essência humana, não é algo planejado, não. Há 20 anos que o Brasil não via manifestações desse porte, né? A última manifestação foi contra o impeachment do governo do ex-presidente Collor, em 92, dessa proporção, desse tamanho. Essa é a primeira vez que o Brasil se organiza e se movimenta. Você acredita que os protestos, os movimentos, eles agora serão mais comuns dessa proporção, conseguindo fazer protestos simultâneos, como aconteceu na segunda-feira em 11 estados do Brasil? De novo, volta à revolução da comunicação. Lá no impeachment, houve a manipulação da grande mídia. A gente sabe disso, houve a manipulação da grande mídia para que houvesse a queda do presidente, na época, o presidente Collor. Nesse momento, não. A gente estamos com alto índice de empregabilidade, né? A gente está vivendo até na questão do pleno emprego. Eu venho chamando a atenção há tempos, né, de alguns deputados, amigos meus, para a questão a mão aberta da presidente, por exemplo. Ela está abrindo muito a mão, liberando muito para o grande empresário, ele realmente está ganhando dinheiro, todo dia uma desoneração, e o cidadão não está vendo, não está sendo desonerado. Precisa desonerar a sociedade, não desonerar só o empresário. Então o agente, o Estado, está bancando, né, o lucro, e no meu bolso e no teu chegou o quê? Qual a tua desoneração? Você acredita que esse aumento das passagens de ônibus só foi o estupim para o povo se manifestar com relação também aos gastos da Copa? Exatamente. As pessoas começam a perceber, é um orçamento de 800 milhões de reais para fazer um estádio. Quando esse estádio é concluído, apresenta-se um custo, um gasto de quase 2 bilhões, mais que o dobro. Então isso é muito ruim. O cidadão fala, peraí, cara, que negócio esquisito é esse? Como que se valoriza, como é que esses produtos ganharam tanto preço
nesse curto espaço de tempo. Então percebe o seguinte: estou com a educação deficiente, saúde não precisa nem falar, transporte público sem mobilidade, né? Ele tem dificuldade de mobilidade. O cidadão que mora nos grandes centros como São Paulo, por exemplo, chega a passar 3 horas dentro de um ônibus, né? Ou pega 5, 6 transportes para se locomover para trabalhar. Então ele está vendo um descaso do político, sem falar nisso, os acertos, os conchavos, os conclaves, os pactos, né? Então eu vejo mais uma tecnocracia, né? Não uma democracia, porque você não tem liberdade. Qual a liberdade que você tem? É isso que eu estou chamando para discutir alguns políticos até aqui da cidade, e eles estão falando que eu estou vendo Hayek, né, que é o pai do neoliberalismo, falando, não, gente, a gente precisa discutir liberdade, as pessoas não estão tendo liberdade. É isso. A cada esquina, uma câmara te fiscalizando para te multar, para te punir. Então o cidadão está dizendo assim, pô, vivo no Big Brother? Não. Estamos recebendo nos estúdios da Rádio Difusora o sociólogo e economista Everton Birajara. Participa, Everton, da nossa entrevista, o comentarista Dr. Simão. Nós tivemos aí toda uma movimentação muito parecida, como nós estamos tendo agora, na Primavera Árabe. Foi derrubado aí ditadores, foi derrubados reis, sheiks. Será que chegou a nossa vez? Olha, são movimentos diferentes na minha concepção. Lá você tinha uma revolta contra a ditadura. Isso, ditadores duros que não te davam nem comida. Lá não se tinha nem comida na Arábia Saudita, nesses países. Não na Arábia Saudita, em todos os países árabes ali, você tinha um problema com ditadores. E sabe-se que por trás daquelas movimentações também tinha diplomacia americana agindo para alinhar aqueles países, né? Ainda não vi nenhum avanço naquilo, mesmo porque não tinha lideranças. A gente não viu nenhum avanço naqueles países. Houve a queda do ditador, você tira um e põe outro. Trocou 6 por meia dúzia que eu vejo lá. Aqui são movimentos dentro de uma democracia. A democracia aqui ainda está amadurecendo. A gente percebe-se que após o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele construiu, né, a base para a democracia brasileira, deu estabilidade econômica, e a partir disso, com 2 eleições do presidente Lula, sentimos realmente um amadurecimento da democracia brasileira. O paralelo que eu faço com relação ao uso da rede social, né? A revolução da tecnologia, sim, houve a revolução da tecnologia, isso é fato, né? Essas redes sociais, mas acredito que lá ainda foi induzido pela diplomacia americana, que eu também não duvido aqui. Bom, nós tivemos na última semana uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo de maneira agressiva contra os manifestantes. A PM Paulista ainda sofre o ranço do regime militar? Olha, muito difícil falar do ranço do regime militar, das botas do regime, né? Eu vi de movimentos sociais também, a minha formação também me leva a isso, mas eu não acredito. Eu acredito que ali quem está de fardado é um ser humano, e ele também reage diante de uma possibilidade de violência, de uma invasão, tentar manter a ordem pública. Não vejo esse ranço mais da ditadura, não. Ainda sobre o regime militar, nós tivemos aí todo um ano de linha de ferro, e isso acabou calando as ruas. Nós tivemos o retorno no movimento das diretas e no impeachment de Collor. Será que aqueles anos militar foram apagados e agora nós temos a população na rua exigindo? Será que esse movimento vai ser contínuo ou nós estamos numa onda e ele vai morrer na praia? Olha, movimento sem liderança é muito complicado. Foi muito bem colocado pelo senhor, doutor. É muito complicado, né? Vou voltar na história, né? Jesus Cristo liderou a queda do Império Romano. Caiu, mas tinha liderança. Isso. Os movimentos na época dos militares, né, as diretas já, tinha lideranças. As lideranças estavam aí e as pessoas estavam olhando elas e se espelhando nela. O impeachment do Collor, né? Qual foi a liderança? Não vi nenhuma. Talvez o Lindenberg, que está aí até hoje, só surgiu ele depois do impeachment. Na época eu estava também nos movimentos estudantis e não vi nenhuma liderança ali. Ele é movido pela comunicação de massa. E qual a liderança hoje? Nenhuma. Então, um movimento sem liderança é muito complicado. Tende realmente a morrer na praia. Bom, nós tivemos ontem um fato lamentável, que foi a queima do carro de transmissão da Rede Record e o repúdio aos repórteres da Rede Globo em toda a movimentação. A população não acredita mais nos meios de comunicação, tipo televisão? Quando eu comecei essa entrevista, eu falei da desconfiança do cidadão, nem só a imagem do político,
mas também a imagem, os símbolos, né, da comunicação. Rede Globo, Record, o que a gente vê ali? Revista Veja também foi repudiada. Revista Veja. Então, esses meios de comunicação, parece que são meios de comunicação para manipular a opinião das pessoas e tentar convencer o cidadão que está tudo uma maravilha. E o cidadão não está sentindo isso no dia a dia dele. Então, aí quando a gente parte para a realidade, né? Qual a tua realidade? Isso que eu sempre pergunto às pessoas. Qual a tua realidade? Qual a realidade que você vive? Então, quando ele para perceber a realidade dele, não é aquilo realmente que a Globo está mostrando, né? Bom, nós estamos analisando a questão dos movimentos sociais e você, como sociólogo, entende melhor que eu a falta de liderança. O que a gente viu ontem, principalmente na tentativa de invasão à Prefeitura de São Paulo, mostrou claramente dois grupos se degladiando. O grupo que queria a paz, que não queria violência, e um pequeno grupo, em torno de 20, acho que seriam esses mesmos que atearam fogo no carro da Record, queriam sim a invasão. Tivemos no Rio de Janeiro o mesmo problema. Tivemos na noite anterior no Palácio dos Bandeirantes, lá no Morumbi, uma ação também de um pequeno grupo. O que está faltando? Uma liderança, essa liderança nascer e controlar o movimento, ou essa pequena liderança seguir esse caminho sem controle da massa? É muito difícil falar em qualquer tipo de revolução pacífica. Gandhi fez isso, o que aconteceu com ele? Morreu. Não acho muito difícil o cara te dar um tapa e você dar uma rosa para ele. Ninguém reage dessa forma. Então cidadão é violentado todo dia, isso. É violentado com a tarifa de ônibus, é violentado com a falta de perspectiva. Às vezes os governantes acham assim, olha, eu vou dar uma cesta básica para ele e uma códia de pão. É só isso que eu quero? Eu olho para o meu lado e vejo o filho dele estudando em escola boa, isso, ele ficando rico, com pouco esforço, né? Aí eu vou de novo na literatura buscar lá Inassau Sênior, economista inglês, 1500, alguma coisa, escreveu isso. O ser humano pensa em ficar rico com pouco esforço, e não dá para ficar rico assim, mas isso a gente vê no político, ele ficando rico com muito pouco esforço. Eu não estou satisfeito com isso. Estudei pra caramba, continuo trabalhando e acreditando no trabalho, que é uma forma de construir. Eu acho que o Brasil, a saída está no jovem cobrar e o jovem também se dedicar a produzir mais. Ele precisa produzir mais. Os movimentos sem liderança, como está sendo colocado e como a gente está observando, você não acha que a grande novidade dessa nova fórmula de manifestação, porque hoje a gente percebe que pela internet as pessoas estão se manifestando e expressando as suas opiniões. Será que se tivermos um líder nesses movimentos, as pessoas, os manifestantes também não vão ficar desconfiados daquele líder, não vão acreditar como estão desacreditando os veículos de comunicação, desacreditando dos políticos? Como você enxerga, Ever? A gente tem que acreditar em alguém, é isso. Porque o movimento solto não dá. Você tem que ter uma referência. Qual a referência que você tem? Eu estou aqui dando uma entrevista e baseado em literaturas, em referências. Eu não consigo chegar aqui para falar que eu acho. Não. Eu estou aqui, posso até estar errando na minha análise, mas eu estou me baseando em literaturas, em alguém que escreveu sobre isso, que pesquisou sobre isso. Então eu não posso fazer um movimento. Quais são as reivindicações? O que a gente espera? Seria uma reforma política, uma reforma das instituições do Estado brasileiro, né? Quando a gente fala da ditadura brasileira, é diferente de outras ditaduras. Algumas instituições funcionavam, sim. Não era tudo que estava sem funcionar. Era uma ditadura, até a Folha de São Paulo chamou de dita branda, né? Sim. Não vou chamar de dita branda, que não foi tão branda assim. Sim. Mas tinha as instituições funcionando, sim. Não, mas se nós compararmos até com outras ditaduras aqui na América Latina, a nossa foi branda. Foi branda, é verdade. Branda. Não vou falar que foi tão branda, mas não foi igual a Argentina, que enchia Pinochet. Isso, exato, doutor. Esse parâmetro aí. Bom, outro dia conversávamos também com um outro sociólogo, ele trazia o exemplo da Revolução Francesa. E que a população cansou de ver o Palácio de Versalhes carregados de políticos sem trabalhar, enquanto a população não tinha um pão para comer. Então ele fez bem a conotação. Será que nós não estamos vivendo um espírito de Revolução Francesa? Não a falta do pão, mas os 20 centavos correspondendo aí a um pãozinho francês? Olha, é verdade, muito bem colocado, mas acho que a Revolução Francesa lá na França não ocorreu até hoje, que o povo ainda não chegou no poder lá. Isso é aquela ideia, o povo no poder. Eu acho que foi muito bem usado na queda da Bastilha a ideia do povo chegar ao poder.
mas não chegou até hoje na França. Pare para perceber. Até a falta de liderança Talvez chegou aqui. trouxe Napoleão de volta, né? Exatamente, trouxe Napoleão de volta. Eu acho que até o povo chegou ao poder aqui com Luiz Inácio, mas eu acredito que nesse momento o povo está dizendo assim, está desconfiado até dele, que quando ele pregava uma coisa, quando ele chegou ao poder, ele não conseguiu executar tudo. Agora, se a gente fazer uma análise do governo Lula, a gente tinha uma teoria petista, né, uma ideologia petista e uma realidade política. Eu acho que, na minha opinião, o PT deu de cara com uma realidade diferente do que ele imaginava. Porque ele, para governar, teve que fazer conchavos. Teve que buscar apertar a mão do Maluf, teve que abraçar o Sarney, e não era nada daquilo. Né? A gente até imaginava o gosto amargo na boca do próprio Lula, né? Ter que abraçar esse pessoal para poder governar. E mesmo hoje, a presidente Dilma, a dificuldade que tem, como ela é refém do PMDB e do fisiologismo do próprio PMDB. Olha, eu acho que uma tecnocracia PMDBista, né? Eles realmente têm uma maioria na Câmara, no Senado, então eles conseguem realmente engessar o governo. Essa coisa, esse engessamento do governo que faz com que a sociedade passe a desconfiar dos políticos. E não é só lá não, vimos aqui também na nossa cidade um engessamento da cena política, né? Eu quero oposição, a sociedade tem que cobrar da oposição um posicionamento, porque imagina o eleitor de um cara que do outro lado, como é que ele se sente? Às vezes traído, né? Como diz um amigo meu, corneado. Eu acho que é bem por aí. Sua opinião sobre a PEC 37? Olha, a PEC 37 é uma outra forma também de amarrar, quer dizer, de parar as instituições, o funcionamento das instituições. Nenhum Estado funciona sem instituição. E aqui no Brasil tem um problema muito sério que são os governantes trabalham, existe um projeto de governo e não um projeto de Estado, né? Ele está presidente, ele está prefeito, isso. E as instituições têm que continuar funcionando. É um projeto dele, não um projeto Exatamente, né? É o projeto dele. A gente, como cidadão, precisa discutir isso, projeto de Estado, né? Qual o projeto para o Estado brasileiro, né? Não é uma Copa do Mundo, não é uma Olimpíada. Então, eu acredito que há muita pirotecnia dentro dessas coisas. As pessoas falam muito, quer dizer, para esconder outras, né? Então, é isso que o cidadão está refletindo. Pô, todo dia surge um fato novo e esquece do velho. Né? Isso vem acumulando, né? E não vamos falar que Jundiaí também não teve aumento de transporte, não. Está saindo do meu bolso 20 centavos, sim. Isso. Sim. E uma coisa que esse cidadão ainda não parou para perceber é que desonerou a folha do pagamento do empresário de ônibus. COFINS? PIS e COFINS 3,85. Isso. E mais o prefeito aqui no caso nosso deu isenção de ISS. Quando eu vou comprar um carro lá que tem isenção de IPI, a montadora tira o IPI. E por que aqui não foi tirado? Os empresários antes têm que tirar. Cadê o Ministério Público? Então, as instituições têm que funcionar. Eu acho que a questão como se nós fazemos um subsídio de 20%, ficou caro. Ficou caro. Dá mais de 80 centavos o subsídio que a sociedade está dando para o empresário de ônibus. E, na verdade, nós tiramos do bolso do trabalhador e tiramos da coletividade e entregamos direto para o bolso do empresário. Então, ficou pior a emenda que o soneto. Né? Exatamente, doutor. Essa somatória de coisas que o cidadão, da hora, ele explode. Ele está dizendo, peraí, cara, e o meu? E a minha realidade não é essa que eu estou vendo aí que estão pregando para mim. Eu entro no mercado com R$100, entrava 2 anos atrás, eu comprava alguma coisa. Hoje você entra e você compra 15% do que você comprava. Eu enchi o carrinho, hoje eu saio o carrinho pela metade. Exatamente, ou menos da metade. É isso. E para finalizarmos a nossa entrevista, o que você acredita, Everton, que muda na consciência política da população a partir de agora e principalmente para os políticos? Eu acredito que os políticos, habilidosos como são, eles vão entrar em euforia também. Eu me lembro muito da morte daquele menino no Rio de Janeiro chamado João Hélio. Lembram disso? Sim. Que houve uma euforia, uma comoção no país inteiro. Os políticos tentaram fazer reformas, vai mudar o Código Penal, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Aconteceu alguma coisa? Nesse momento a mesma coisa. Eles vão esvaziar os protestos, né? Como não tem liderança, não tem ninguém vai puxar, as pessoas vão às ruas fazer o barulho e eles vão entrar em estado de euforia também, os políticos, que vai fazer isso, fazer aquilo. Deve acontecer algum chacoalho lá dentro, mas logo isso vai abaixar. Eu vejo mais como nuvem passageira. E na consciência política da população? Na consciência política da população, algo que muito difícil de avaliar, porque o fetiche é muito forte, a propaganda é muito forte. Então as pessoas são ainda movidas
pelas cores, pelos símbolos e nem pelo discurso. Não são movidos por consciência. A gente vota inconscientemente. Pergunte a qualquer cidadão desses que estão na rua em quem votou, se eles lembram. Isso. Não lembram. Pode ter certeza que 90% não lembram quem votou. Então não tem como cobrar. Agradecemos a sua participação no Jornal Difusora. Estou sempre às ordens. Entrevistamos o sociólogo Everton Ubirajara, ele é sociólogo e economista, sobre as manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus no Jornal Difusora.